Bom, se passaram 500 dias desde o dia que eu comecei a correr. Tomei essa decisão de correr todos os dias. No começo era 300, se passaram 200 e cá estou eu com algumas mudanças bem drásticas na minha vida, pro lado positivo, obviamente. E muitas pessoas me perguntam: pô, Davi, por que você começou a correr? Por que foi o hábito da corrida? Eu tenho um hábito da corrida desde muito jovem, desde muito novo na minha vida, desde quando eu tinha vontade de ser jogador de futebol, no tiro de guerra. Eu sempre tive essa desenvoltura para a corrida, então por isso que acabou que eu me dei bem. Mas eu não comecei pela corrida, eu comecei pelo Davi. Vou explicar para vocês, antes de mais nada, eu devo explicar para vocês um pouco sobre o Davi nesse vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas até mesmo para mim, para ficar algumas coisas mais claras, mais óbvias, eu preciso dizer para as pessoas o que me trouxe até aqui, hoje, nessa decisão. Eu costumo dizer que na minha vida eu tenho 3 pontos de inflexão. Um foi em 2014, um em 2018 e outro em 2023. Quando eu comecei a de fato buscar algo na minha vida, eu fui através do futebol. 2013, ali 2012, eu comecei a treinar na escolinha do Cláudio Caçapa, aqui do lado da casa dos meus pais. E foi onde de fato que eu comecei a ter contato com o futebol, comecei a gostar. Eu comecei como goleiro, depois eu fui para a linha. Só que, em resumo, foi o futebol que me trouxe essa questão da disciplina. Eu nem sabia o que era disciplina, eu nem sabia que eu era aquilo, porque eu não faltava de treino, eu era disciplinado, eu era regrado, eu não fazia nada além do que o futebol naquela época. Em 2014 eu tive um ponto de flexão muito grande na minha vida, que eu tive o primeiro contato com a internet, só que de forma maligna. O WhatsApp tinha acabado de chegar na época e tal, e num grupo ali de amigos acabou que a gente teve uma discussão entre eu e um amigo. No outro dia, na outra semana, a gente estava brigando na porta de escola, sem eu querer, às vezes sem ele mesmo querer, mas por influências de amigos, enfim, acabou que aconteceu, e aconteceu de uma forma bem inusitada. O vídeo foi gravado e esse vídeo foi a público, aonde viralizou na época ali no grupo de WhatsApp, Facebook. Isso me deixou muito mal, então foi o primeiro contato que eu tive com o mundo externo, onde a minha mente começou a ficar mais calejada, eu quase entrei em depressão, então eu tive que lidar com a depressão, com a pré-depressão muito cedo. Minha mãe foi um braço muito forte, minha mãe, minha irmã. Então, desde daquela época eu fui treinado, mas eu não sabia que eu estava sendo treinado. Então eu tenho uma mentalidade muito forte. A minha mente, ela sempre foi minha grande aliada em tudo que eu faço na minha vida. E nessa época não foi diferente, até porque eu não deixei de ir para a escola, eu não deixei de ir para os treinos. Eu sempre ouvia aqueles burburinhos falando: o vídeo da Bri, o Davi da briga, isso, aquilo. Mas entrava no ouvido e saía no outro. Mas dentro de casa era diferente. Era uma depressão que, cara, eu não queria ver mais nada assim no mundo. Eu já me via perdido, eu já me via frustrado, eu já não via mais meu futuro. É muito triste passar por isso. Então eu já fui exposto à internet há muito tempo, então por isso que às vezes eu me lido bem com a câmera hoje em dia. Mas o tempo foi passando, eu fiquei amadurecendo, eu fui amadurecendo e as coisas foram acontecendo até que chegou um certo ponto ali em 2017, 2018, isso já não era tão mais impactante na minha vida. E o futebol, em contrapartida, era meu sonho, então eu continuei treinando 2013, 14, 15, 16, até que em 2018 eu decidi, cara, não é pra mim, não é isso que Deus quer pra mim, então eu tive meu outro ponto de inflexão. Falei, cara, vou começar a buscar a vida, vou começar a correr atrás das minhas coisas. Mesmo estando no futebol, eu já trabalhava na padaria, já trabalhava como marceneiro, com um vizinho ali do meu lado, padaria do Reginaldo, já trabalhei também no lanche do Adriano, então, tipo assim, sempre muito jovem no corre. Em 2018 ali eu comecei a fazer o tiro de guerra, eu comecei a experimentar também um lado oculto do mundo, né? Comecei a beber, comecei a querer sair todo final de semana, mas em contrapartida, em 2018 eu também tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Comecei a buscar formas de empreender, formas de ganhar mais dinheiro, até que em 2019 eu criei a Provari, eu e mais 2 sócios, mas acabou que não deu muito certo. Foi o primeiro contato que eu tive real com o mundo do empreendedorismo, onde eu criei a minha marca de roupa. E foi ali, de fato, onde eu entendi o mundo de vendas. Comecei a trabalhar ali, vendendo as camisas e tal.
até que um certo ponto não deu mais certo, aí eu comecei a procurar um trabalho fixo, voltei a vender maquininha, comecei a vender maquininha de porta a porta, aquilo me ensinou muito. Trabalhei já na Magazine Luiza, na BMG Granito, que era negócio de maquininha, então eu sempre fui esse jovem ambicioso, mas eu era sempre o jovem ambicioso imediatista, que é o ponto que eu tive em 2023, o último ponto de inflexão que eu tive até hoje, que vocês vão entender. Eu era um jovem muito imediatista, eu era um jovem que, tipo assim, queria tudo pra ontem, só que hoje, com a mentalidade que eu tenho, o mundo não acontece assim, as coisas não acontecem do dia pra noite. E o Davi, de 2018 até 2022, era extremamente imediatista, então tudo que ele construía, ele deixava pelo meio do caminho. Ele não finalizava, ele não terminava, e isso é um grande erro de qualquer pessoa imediatista. Então, nesse meio tempo, eu criei a Nexon também, que foi um grupo de network que eu fiz. A gente chegou a fazer um evento em Lavras de network, deu muito bom, mas, de novo, o Davi imediatista deixou as coisas pelo ralo. Isso foi ruim? Não, porque tinha que ter acontecido. Mas, até que eu estava morando em Juiz de Fora, em 2019 eu fui morar em Belo Horizonte, enfim, já rodei aí o Brasil já, morando em vários lugares também. Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo foi a minha última cidade que eu decidi. Sempre com aquela ideia de, tipo assim, sai da sua cidade que aí você vai prosperar. Então, assim, sempre fui essa cabeça dura de acreditar nessas coisas. Depende muito, é muito de pessoa para pessoa, vocês vão entender. Então eu já morei em Belo Horizonte, trabalhei na loja da Nike, em 2019 para 2020 eu trabalhei na loja da Nike, aí eu voltei pandemia, aí depois eu comecei a trabalhar na BMG Granito, que foi venda de maquininha, até mesmo antes de ir para BH eu comecei a trabalhar na Magazine Luiza, então eu tô contando aqui porque vai vindo aqui na minha cabeça aqui as coisas, então vai ficando de forma fluida aqui a conversa. Então eu sempre fui um cara que sempre busquei correr atrás, né? Não depender de pai e mãe, não depender de ninguém. E isso me deixou sempre muito forte. Então esse ponto de flexão de 2018, querer conhecer o empreendedorismo, me jogou para o mundo das vendas, para o mundo dos negócios. E hoje eu tenho muito claro na minha mente que o mundo não te dá aquilo que você merece, ele te dá aquilo que você negocia. Então se você está negociando com a sua mente, se você está negociando com o seu corpo, se você está negociando até mesmo uma venda, você vai ter aquilo que você está negociando, não aquilo que você merece, porque merecer, a vida vai te dar só coisa ruim. Não sei se você vai entender o que eu estou te falando. Até que em 2023 meu pai teve um câncer, eu estava morando em Juiz de Fora, trabalhando com o Rufino, a gente estava fazendo uns eventos lá em Juiz de Fora de investimentos, eu estava tomando conta disso, estava morando num apartamento que era meu sonho, enfim, estava começando a realmente de fato ver as coisas engatilhando para mim. Já tive alguns projetos no digital também com a Marcela de investimentos, com várias pessoas no digital, fiz uma boa grana, mas o Davi imediatista sempre deixava as oportunidades escaparem. Até que chegou a notícia de que meu pai tinha câncer, eu tive que sair de Juiz de Fora e voltar para Lavras, voltei a ficar aqui em Lavras para ajudar o meu pai e minha mãe nesse processo. E não foi muito fácil, porque eu tive que ter mentalidade muito forte, igual eu falei pra vocês, desde 2014 eu já venho tendo essa mentalidade muito forte de que não, vamos lá, vamos fazer a parada acontecer. Isso me ajudou muito no processo, tanto é que pela minha mentalidade, pela força que eu dei pra minha mãe com a minha irmã, meu pai ele foi curado, passou por esse processo junto, então eu voltei. E aí nesse meio tempo eu falei, cara, e aí? Olhei pro lado e falei, cara, não construí nada. Tudo que eu já fiz me agregou, me ajudou, mas eu hoje olho pro lado e vejo, tipo assim, tá, mas e aí? Cadê algo sólido, algo construído? Eu não tenho algo construído. Tava frustrado financeiramente falando, eu sempre tive a mentalidade muito firme, mas ao mesmo tempo sabendo que eu não estava onde eu queria estar. Isso é bem frustrante. Então o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, em 2023 eu decidi ir para Alphaville. Alphaville tem muito essa cultura de abraçar as pessoas e transformar um menino em um homem, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei em Alphaville com a cabeça totalmente materialista, querendo Porsche, dinheiro, riqueza, milhões, não queria construir família, eu sempre tive essa cabeça também, eu acho válido falar para vocês.
Alphaville remodelou toda a minha estrutura de vida, porque eu tive contato mais próximo com Deus. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, sempre fui uma pessoa cristã, sempre acreditei em Deus, mas eu estava perdendo essa minha essência por devido às circunstâncias da vida. Eu acho que isso é normal em cada pessoa, mas em Alphaville eu decidi não, né? As coisas aconteceram para que isso viesse a me ajudar de alguma forma. Então lá eu conectei com pessoas que, me ajudaram muito. O Rafael, a gente estava morando num hostel lá em São Paulo. Ele falou, cara, vamos para a igreja, vamos junto. Era no Réveillon. Eu fui dia 14 de janeiro de 2023 para Alphaville e não voltei. Fiquei lá 6 meses e agora chega o grande ponto de inflexão que todo mundo quer saber. Até as pessoas ficam me perguntando, por que a corrida? Me ajudou muito, isso que eu vou falar para vocês, mas não foi o principal ponto. Até que teve um evento do Pablo Marçal lá no estádio da Portuguesa, onde ele falou que em 2022 ou 2023, se eu não me engano, ele correu por todos os dias do ano sem falhar 5 km. E aquela hora que eu ouvi aquilo, não passou nada na minha cabeça, mas no meu subconsciente ficou gravado aquilo. Aquilo de fato ficou gravado na minha memória. E eu quis... Cara, pra ser bem real ali na hora eu não pensei em nada. Mas no dia 31 de dezembro, eu não sei por qual motivo, eu tomei essa decisão. Foda-se, vou correr todos os dias por 300 dias. Vou fazer essa parada acontecer. Mas não foi pela corrida. Eu não sou um cara que queria pegar pódio, pegar medalha, fazer pace, fazer abaixo de 5, sei lá, 10 km abaixo de 35. Eu não era esse tipo de cara. Eu não era. Eu só queria resolver a minha questão com o imediatismo. Lá em São Paulo eu entendi que eu era uma pessoa imediatista, eu era uma pessoa materialista e aquilo de fato me falou, cara, a corrida vai me trazer esse senso da disciplina. A corrida vai me fazer enxergar coisas que eu não estou enxergando. A disciplina que eu aplicar na corrida, no meu negócio, vai me ajudar, vai me tirar do ponto A e vai me levar para o ponto B. Só que eu não imaginaria o que a corrida me proporcionaria. Eu achava que eu ia ter outra coisa, eu ia fazer outras paradas, enfim. Mas a corrida me surpreendeu. Me surpreendeu muito mesmo. Então, tipo assim, o Pablo Marçal falou aquilo e aquilo ficou no meu subconsciente, até que no dia 31 de dezembro de 2023 eu comecei a fazer o dia 1, o dia 2, o dia 3 e hoje estou aqui comemorando os 500 dias correndo sem falhar. Isso pra mim é um marco muito grande na minha vida, porque não é qualquer pessoa que faz isso. E o grande ponto foi o que a corrida me trouxe de benefício. Hoje eu olho pro lado, eu sou uma pessoa mentalmente muito mais forte, já sendo treinada desde 2014, então hoje, para me abalar, alguma coisa me abalar, tem que ser uma coisa assim, que eu não tenha conhecimento ainda sobre como lidar com a situação. Essa questão do dinheiro é sim importante, mas hoje para mim não é o principal ponto, ele é só um meio. Antes para mim era o fim, eu só queria dinheiro, 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 dinheiro. Hoje ele para mim é um meio de investir em propósito, em fazer as coisas que Deus quer que eu faça. E aí veio 6 meses que eu fiquei em São Paulo, me mudei muito lá nesse meio tempo como pessoa. Eu falei para vocês, eu saí de um menino e fui transformado em um homem, até que eu tive a grande sacada de que Alphaville já não era mais o lugar que eu deveria estar. Eu passei um tempo em Florianópolis trabalhando com uma grande amiga minha, me ajudou muito nesse processo, até que a gente decidiu separar a nossa parceria e ela me fez uma outra proposta de trabalhar no mercado imobiliário lá em Florianópolis. Ia ser sim uma parada que eu ia ganhar muito dinheiro, uma parada muito boa, um ambiente muito próspero, uma questão muito próspera, mas em contrapartida Deus queria que eu construísse algo na minha cidade. Que aí que é o ponto que eu falo para vocês de que depende muito de pessoa para pessoa se ele vai prosperar longe ou perto de casa. E no meu caso, eu fui uma pessoa que sempre saí de casa, sempre busquei viver longe, busquei viver sozinho, mas Deus me fez voltar para Lavras. O motivo? Muito claro, muito simples. Eu tinha um propósito aqui e eu tenho que cumprir essa missão aqui antes, primeiro,
para que depois eu possa levar a minha missão para outros lugares. E essa questão é a Movo 100%. A Movo 100% hoje ela está se transformando numa marca de alta performance para as pessoas disciplinadas, e vinculado a isso a gente está criando uma comunidade para ajudar as pessoas a desenvolverem como atleta, como pessoa, disciplina. Então, uma decisão que eu tomei de correr todos os dias me proporcionou a Movo 100%, me proporcionou bons negócios. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila, eu já tenho clareza de onde eu vou estar dentro de 1 ano, dentro de 3 anos, dentro de 5 anos. Coisas que antes da decisão da corrida eu não tinha. É onde eu falo para vocês que é o ponto de inflexão na decisão que eu tomei de correr. Antes desse dia, vamos colocar ali no dia 30 de dezembro, eu era extremamente imediatista. Eu ainda não tinha consertado esse meu lado. E isso estava me corroendo por dentro, estava acabando comigo, porque eu começava uma coisa, uma ideia muito boa, mas ao mesmo tempo eu parava porque aquilo não me gerava renda, não me gerava dinheiro. Então é a questão de respirar, falar, cara, o que eu vou fazer hoje que eu não vou ver dinheiro? E foi a corrida. Esse é o grande ponto. A corrida foi começar a correr e falar, cara, eu não vou ganhar dinheiro correndo. Entende? Eu não vou ganhar dinheiro correndo. E de fato, você não ganha dinheiro correndo. A não ser que você seja um atleta super de elite aí, que você começa a competir e isso te gere renda. As coisas estão se tornando para que isso aconteça, mas no começo não foi esse meu pensamento. Foi o pensamento de, cara, eu só quero correr todo dia. Eu só quero ver aonde isso vai me levar. Eu só quero construir a disciplina que eu não construí nesse tempo todo para deixar de ser uma pessoa imediatista, para deixar de ser uma pessoa que só pensa no agora, para começar a pensar no longo prazo. E a corrida me trouxe muito esse senso de que a vida acontece para aqueles que a vida acontece para aqueles que pensam no longo prazo. Pessoas imediatistas não vão construir nada. Elas vão olhar para o lado, assim como Davi olhava, e vai ver nada. Vai ver nada. Vai ver o tempo passando, 20, 21, 22, 23 anos, 24, 25, 26 anos, e vai falar, cara, não construí nada. Esse 1 ano e pouco que eu tô correndo todos os dias, eu olho para o lado e falo, cara, que top, que top. Eu já tenho tudo estruturado, já sei já o que eu vou construir, já estou construindo. Então, uma decisão que eu tomei, apenas uma decisão que eu tomei de correr todos os dias, me trouxe muita coisa. Me trouxe propósito, me trouxe clareza, me trouxe entendimento sobre a vida, me trouxe entendimento sobre a minha pessoa como um homem. Então, o meu conselho para você nesse vídeo todo, se eu pudesse dar um resumo, escolha uma coisa para você fazer todos os dias, e eu te aconselho que seja na corrida. Porque a corrida é uma parada que você vai sofrer, é uma parada que você não vai ver dinheiro, é uma parada que você vai fazer só por você, ninguém pode vir aqui correr para você. É uma parada que você vai, cara, você vai querer se auto, tipo assim, como é que eu vou dizer? Você vai querer se auto-competir consigo mesmo. Não é sobre você ir lá e competir com um amigo. Não é sobre você ir lá e competir com um cara que tá levantando o pódio, subindo no pódio. Não, não é isso, mano. Na corrida não é isso. Pelo menos pra mim, não. A corrida foi mais sobre mim mesmo do que sobre o outro. E se você entrar na corrida com essa visão, você vai vencer. Porque, igual eu tô te falando, a corrida não é uma parada que vai te trazer benefício no amanhã, daqui a um mês. Entende? Então, foi isso que me trouxe esse entendimento. A corrida me fez enxergar que a vida não acontece do dia para a noite. Pessoas imediatistas não constroem nada, entende? Então o meu conselho para você hoje nesse vídeo é: comece fazendo uma coisa todo santo dia, 1% todo santo dia, que você no longo prazo vai ver grandes benefícios, grandes coisas vão acontecer, e eu te aconselho que seja na corrida. Hoje, o pouco que eu tenho feito, eu tenho incentivado várias pessoas a correrem, isso me deixa realmente muito feliz. E esse vídeo eu espero que faça com que as pessoas olhem para a vida delas com um olhar crítico, com um olhar de tipo assim, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo está vinculado com o que eu quero? Eu acordo todo santo dia sabendo o que eu preciso fazer? As pessoas vivem no automático, assim como Davi vivia no automático. Cara, eu assim, é de rir, porque eu pensava só em dinheiro, mano. Eu só pensava em dinheiro, eu quero acordar, e não é que isso é errado. Não é que é errado pensar em dinheiro. Realmente, quando você é muito ambicioso, você tende a pensar em dinheiro, mas não é só sobre o dinheiro. Você tem uma família, você tem as pessoas que te amam, você tem construir sua própria família, você tem que ter a sua mente tranquila, porque não adianta nada você receber milhões hoje e você não saber lidar com esses milhões. Muitas pessoas que fazem grana muito rápido,
elas acabam entrando em depressão, elas acabam perdendo toda a riqueza. Então, assim, a minha riqueza, o que Deus tem para mim de propósito, é a construção de uma riqueza 1% todo dia. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais tranquilas, as coisas ficaram mais fluídas na minha vida, as minhas amizades se auto-alinharam com a minha decisão. Hoje parece que eu tenho uma barreira muito grande entre mim, que não é qualquer pessoa que tem acesso a mim. Isso não é porque eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa fechada, é porque o meu estilo de vida assusta as pessoas imediatistas. Ou ela se conecta comigo pela mudança que ela quer ter, ou ela se afasta pela falta de atitude dela, pelo medo dela. Então hoje eu tenho uma barreira muito grande na minha vida que não é qualquer pessoa que chega até mim, até mesmo para me criticar ou até mesmo para me auto-sabotar, porque a pessoa, ela parece que ela entende que se ela falar comigo, ela vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E de fato, é isso que acontece. Vocês lembram que eu falei que desde 2014 eu tenho uma mentalidade muito bem alinhada, muito forte, que não é qualquer coisa que vai vir e vai me derrubar? E é isso. Hoje, a corrida me trouxe também muito essa questão da mentalidade, mano. Você correr todo dia. Eu odeio, mano. Odeio ter que acordar todo dia e correr. Eu odeio ter que treinar, mas eu não tenho escolha, mano. É inegociável isso pra mim. E 1% todo dia ali, ó, acaba que você vai olhar pro lado e falar, mano, é 500 dias, por que eu vou jogar um dia fora? Um dia que vai acabar com os 500. Se eu falhar um dia hoje na corrida, mano, eu não sei. É bizarro, eu não me vejo falhando. É como, sabe? Então, tipo, você construir algo em cima disso é muito forte. Sua mente fica muito bem alinhada. Você fica com muito mais clareza de vida, de propósito. As pessoas à sua volta, ou elas vão sair, ou elas vão se aproximar querendo estar junto com você. E hoje na minha vida é exatamente isso. As pessoas que não estão alinhadas no meu propósito, eu não expulsei elas, a vida expulsou. É algo natural. Hoje as pessoas me veem com muito mais autoridade, com muito mais confiança, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou estar daqui 5 anos, eu sei o que eu estou construindo, eu sei o homem que eu estou me transformando todo dia. Então isso me tranquiliza. Isso de fato me tranquiliza e eu quero passar essa tranquilidade para vocês. Então hoje, se você é uma pessoa imediatista, sedentária eu não falo somente de peso, eu falo tipo assim, de não querer fazer nada da vida, ficar o dia inteiro no sofá, eu te aconselho a fazer um desafio, eu te aconselho a fazer alguma parada que te mova, uma parada que te faça sair dessa cama, porque a vida tá passando, a sua família tá envelhecendo, seus pais estão envelhecendo, o tempo não tá ao nosso favor e a gente só tem uma vida. A gente só tem uma vida e essa vida tem que ser vivida mesmo, de fato. E é muito bom, cara, é muito bom poder fazer esse vídeo, fazendo uma explicação desses 3 pontos de reflexão na minha vida. É um resumão muito breve, mas eu acredito que eu fui bem detalhista nesse vídeo. É um vídeo bem tranquilo, final de domingo aqui, o sol se pondo. Na pista de corrida foi o melhor cenário que eu encontrei para conectar. Então, assim, aproveita, mano. Aproveita, se você é jovem, se você já é mais velho, escuta o que eu tenho pra te falar, porque o que eu tô te falando aqui é uma parada que eu vivo todo dia, mano. Todo santo dia eu vivo essa parada. Todo dia eu saio pra correr, faço meu 1%. Tanto é que Deus me deu uma mão no 1%, não foi à toa. É porque eu comecei fazendo 1% todo dia e esse 1% virou 500%. E nada vence o tempo, nada vence o tempo, nada vence o tempo. Então, assim, é isso. O vídeo tá muito bom, mas eu quero encerrar com um último conselho para que você possa mudar algo na sua vida, tá? Finalize esse vídeo, faça uma autoanálise de como está a sua vida, faça uma reflexão, anote o que está te incomodando, anote os pontos que você quer ter na sua vida e faça uma breve anotação de onde você quer estar dentro de 1 ano, dentro de 3 anos e dentro de 5 anos. E vai trabalhando isso dia após dia. E um outro hábito que eu quero deixar aqui de último conselho para vocês é: tenha um diário para escrever. Eu tenho 3 diários e nele eu tenho todos os meus dias escritos, assim como na corrida. E isso, vou te falar, traz uma clareza enorme. Então, a corrida me trouxe vários benefícios. Banho gelado, diário, clareza, me trouxe, tipo assim, hoje eu não bebo mais, uma coisa que eu até ia esquecendo de falar. Já tem quase que 2 anos que eu não ponho uma gota de álcool na boca, a não ser um vinho. Então, assim, cara, bebedeira, vodka, cerveja, essas coisas não faz mais sentido pra mim.
Vinho somente em ocasiões especiais. Então é isso. Aproveite a vida, faça 1% todo santo dia. É isso, faça 1% todo santo dia e bora juntos nessa. Valeu!